Pessoal, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à live na quarta-feira da manhã. E essa live ela vai se chamar Conversa de Investidor. Essa é a live de número 1. Então, a primeira live que a gente está fazendo aqui. E a gente vai procurar manter sempre esse ritmo para você entender. Toda quarta-feira de manhã, às 6 horas e 5 minutos. Então, toda quarta-feira às 6 e 5, eu vou trazer um assunto e também vou tirar dúvidas da minha audiência. Então, serão duas lives principais, pessoal. A live de segunda-feira, que eu já faço tradicionalmente, e a live agora também da quarta-feira. Essa live de quarta-feira vai se chamar Conversa de Investidor. Vocês vão me balizando aí, me dizem se o som tá bom, tá? Se o som não estiver legal, tem um fone aqui, eu coloco o fonezinho. Mas a princípio eu acredito que o som está ok. Então é isso, pessoal. O objetivo dessa live é trazer um assunto e também tirar dúvidas da audiência. A gente pode tirar dúvida aqui ao vivo e também podemos tirar dúvidas que vem nas redes sociais, que vem no e-mail, enfim. Então eu quero começar falando para você sobre investimento, é claro. Esse é um canal de investimento. E a gente percebe que quando a gente fala sobre investimento, é um assunto muito amplo. Porque, aliás, o que é investir? Eu posso investir comprando casas, eu posso investir no meu trabalho, posso investir na minha empresa. Tem gente que fala que comprar roupa é investir. Então, o tema investir, ele é muito amplo. E qualquer pessoa, no final das contas, pode falar que ela investe, não é verdade? Se eu perguntar para qualquer pessoa que passa na rua, oi, tudo bem, você investe? Ela pode falar, sim, eu invisto. Né? Ela não vai falar isso, eu não vou perguntar isso na rua, é claro. Mas qualquer pessoa pode falar que ela investe. Ela vai lá no banco, abre uma conta e ela investe. Ela tem um centavo numa conta poupança, numa conta corrente, ou sei lá, no fundo de investimento. Então qualquer um pode ser um investidor. Eu sou investidor, você é investidora. Nós temos no Brasil milhares, nós temos milhões de investidor. Só que aí tem uma grande diferença. Qualquer pessoa investe. Investir, qualquer um investe. Agora, ter sucesso nos investimentos são poucas as pessoas, são poucos os casos. Você pode observar, por exemplo, aqui na internet, tá cheio de cursinho, tá cheio de gente falando, gente, vamos começar a investir, vamos para a bolsa de valores. Tá cheio de gente falando como é que investe, como é que analisa um gráfico, isso e aquilo, mas quantas são as pessoas que realmente têm sucesso? Vou citar alguns exemplos aqui. Warren Buffett é considerado o maior investidor do mundo, né? Ele tem 90 anos. O Charlie Munger, que ele é mentor do Warren Buffett e trabalha com ele também, né? Ele nasceu, pasmem, em 1924, o Charlie Munger. Sei lá, poderia citar vários. Aqui no Brasil, o Ray Dalio, me perdoe, o Ray Dalio não é aqui do Brasil. O Ray Dalio é de fora, mas também é um grande investidor. O Luiz Barsi, eu queria falar, tá? O Luiz Barsi aqui no Brasil. Então você começa a perceber que existem vários investidores e todo cliente de banco, por exemplo, ele é um investidor, né? Ele digamos assim, ele é chamado pelo gerente dele, olha, vem investir, que tal fazer essa aplicação X, que tal fazer essa aplicação Y? Então nós podemos dizer que no Brasil nós temos milhões de investidores. Agora eu citei alguns exemplos aqui e nós verificamos que o investidor que tem sucesso são alguns casos, né? Por exemplo, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Por exemplo, o Luiz Barsi aqui no Brasil, que é bastante conhecido. Por que esses nomes são tão renomados? Por que são nomes tão fortes? Porque são pessoas que têm realmente sucesso nos seus investimentos. Então essa é a primeira diferença que eu quero trazer aqui para você. Investir é um termo bastante amplo. Investir dinheiro é um termo um pouquinho menos amplo, só que a maioria, eu diria que mais de 90% das pessoas que investem, né, que são as pessoas que têm uma conta. No Brasil, muita gente tem uma conta poupança. Nós tivemos um caso de um presidente lá nos anos 90, né? Mesmo ele tendo retirado toda a poupança praticamente das pessoas, ainda a poupança é um investimento mais fácil
e, consequentemente, o investimento mais popular aqui no Brasil. Agora, quem são as pessoas que têm sucesso? São pouquíssimas as pessoas. E o meu desejo, gente, o meu convite para você que está aqui online comigo e para você que está assistindo a reprise dessa live é que você tenha sucesso nos seus investimentos e não que você seja apenas um investidor qualquer. Ah, eu quero investir, mas eu invisto, sei lá, em qualquer coisa. Não, não é para você ser um investidor qualquer. Um investidor qualquer pessoa é. E esse não é o objetivo. O objetivo é que você tenha sucesso nos seus investimentos, porque o sucesso nos seus investimentos vai te levar, consequentemente, a ter sucesso em tudo que você precisar. Vai te levar a ter sucesso na vida. Você vai passar a ser visto como uma pessoa diferente. Vai ser passar a ser visto e você vai sentir isso como uma pessoa que consegue realizar seus sonhos. Ah, eu preciso viajar, eu preciso trocar de carro, eu quero fazer, uma viagem no Brasil, uma viagem para fora do Brasil, quero pagar a faculdade dos meus filhos, eu quero me aposentar mais cedo sem depender do INSS. Então é uma série de sonhos. E para todos esses sonhos você tem que ter sucesso nos investimentos e, consequentemente, você vai ter sucesso em várias e várias áreas, Vai ter sucesso na sua vida. E você vai passar automaticamente a se sentir uma pessoa de sucesso e vai ser um exemplo para as pessoas que você ama. Então as pessoas vão começar a te observar, vão ver que você é uma pessoa diferente. Nós temos uma culturazinha aqui no Brasil de falar o seguinte: ah, Michael Lima, tendo para viver tá bom, Eu trabalho lá, eu ganho meu salário, eu pago as minhas contas, parcelo meu cartãozinho. Gente, não é essa a cultura. Só um minutinho que tem que ligar colocar para carregar aqui, senão vai acabar a bateria. Beleza, deu certo. Nós temos essa cultura de, para viver tá bom. Acontece que o para viver tá bom faz com que a maioria das pessoas no Brasil não tenha uma reserva, que a gente chama de reserva de emergência. Essa reserva de emergência, gente, não é um dinheirinho guardado. Ah, eu tenho um dinheirinho guardado lá no banco. Eu tenho lá R$1.000, Eu tenho R$10.000, ou R$30.000, ou sei lá quanto que é o dinheirinho guardado no banco. Eu falo isso porque eu, por muito tempo, investia e eu pensava, eu tenho um investimento lá em ações, na Bolsa de Valores, e eu tenho um dinheirinho guardado lá no Tesouro Direto, Tenho um dinheirinho guardado lá no banco, que a gente fala. Só que um dinheirinho guardado lá no banco não te faz um investidor de sucesso. E o investidor de sucesso, gente, ele multiplica o seu patrimônio em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 vezes. Nossa, gente, isso é possível mesmo, Michael? Sim. Então, se você ganha hoje 1.000, se você multiplicar por 10, você passa a ganhar 10.000. Se você ganha 2.000, se você multiplicar por 10, você passa a ganhar 20.000. E assim sucessivamente. Se você ganha R$3.000 por mês, você passa a ganhar, quando você é realmente um investidor de sucesso, você passa a ganhar R$30.000 por mês. Nossa, parece que talvez se você não está nesse patamar de 10, 20, 30 mil, você pode pensar, nossa, isso é uma coisa... É muita coisa, Mike. Imagina ganhar 10.000, imagina ganhar 30.000. Gente, eu não estou falando de nada aqui que não seja possível. É algo totalmente possível. É algo que talvez você ainda não experimentou. Não sei se 10, 20, 30 mil é muito ou pouco para você, mas foram os exemplos que eu trouxe aqui, baseado no nosso salário mínimo de R$1.100, E a realidade no Brasil, a realidade do brasileiro é que a maioria das pessoas ganha menos de R$10.000. Mas, gente, você ganhar 10, 20, 30 mil é algo que está mais ligado ao que você pensa do que ao que você faz. A gente tem muito costume de pensar, eu trabalho certinho, trabalho bonitinho, trabalho 8 horas por dia. Mas só quando você muda seus pensamentos é que você vai conseguir atingir o próximo nível, o próximo patamar. Gente, o investidor mesquinho é essa diferença que eu quero fazer para você, que é esse investidor que coloca o seu dinheiro em investimentos que na maior parte do tempo rende menos do que a inflação. A exemplo da poupança. Vou pegar um dado agora, tá? Nesse momento, vamos ver quanto é que está rendendo a poupança. A poupança rende 70% da taxa Selic. Gente, render 70% da taxa Selic, não sei se você sabe,
Na verdade, a poupança eu sei de cabeça. Eu vou pegar a inflação. A taxa Selic está em 2%. 70% da taxa Selic seria 1,4%. Presta atenção, cabeção, cabeçona. 1,4%. Agora, segundo o acumulado aqui, estou pegando a informação oficial, a nossa inflação está em mais de 4%. Se você aplica numa aplicação de 1%, então eu sinto te informar que você está sendo um investidor mesquinho. Por que mesquinho, Michael Lima? Porque você está guardando dinheiro e o teu dinheiro automaticamente ele está reduzindo ao invés do teu dinheiro aumentar. Então todo investimento, a exemplo da poupança hoje, que rende menos do que a inflação, não é o investimento que você deve fazer. Existem várias formas de você rentabilizar e sempre com segurança. Existe também aquele investidor, gente, que eu falei muito do investidor que investe na poupança, não é verdade? Mas existe também aquele investidor que investe no que eu vou chamar aqui de investimento de esperança. O que é o investimento de esperança? É aquele cara que investe e acredita, nossa, vai dar certo. Eu fiz esse investimento aqui, eu vou olhar para o celular, né? Porque a gente muitas vezes investe no celular. Eu fiz esse investimento aqui e sim, eu estou olhando para o gráfico e o gráfico desceu, agora o gráfico vai subir. Eu tenho certeza que vai subir, só que não tem nenhum fundamento. Esse é o outro tipo de investimento. Então, eu falei do investimento mesquinho, a exemplo da poupança, e esse é o investimento que eu chamo de investimento de esperança. É como se você investisse e ficasse, sei lá, esperando, né? Eu acredito que vai ter uma boa rentabilidade. E aí eu estou falando das pessoas que já investem, e grande parte delas, nós temos mais de 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Grande parte dessas pessoas influenciados pela grande mídia. Então essa semana, por exemplo, passou na televisão, acho que no Jornal Nacional, se não me engano, enfim, passou na grande mídia, a taxa Selic, né, está muito baixa e os investidores estão procurando investir na Bolsa de Valores. Poxa, que legal, que bacana, os investidores estão procurando investir na Bolsa de Valores e cada vez mais e mais pessoas estão investindo na Bolsa de Valores. E quando você assiste isso na grande mídia parece dar a impressão para você que você, poxa, realmente eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo e preciso sair correndo e investir na Bolsa de Valores. Mas não é assim que funciona. Porque esse é pura e simplesmente o investidor de esperança. Pessoal que entrou aí, a Evelyn, o João, seja muito bem-vindo. O Thiago também, pessoal, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Vão sempre falando para mim aí se o som está legal, tá? Porque é a primeira live do papo, da conversa de investidor, #1. Então eu preciso saber se o som tá bacana, porque às vezes eu acabo ficando preocupado aqui. Eu fiz uma parada aqui muito louca. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Meu celular, ele tá em cima desse negócio aqui. Em cima dessa parada aqui. Eu tenho um pedestal ali bem bonitinho, mas como eu tô colocando dentro dessa parada aqui, eu fico toda hora preocupado se o som não tá legal. Se o som não tá legal, é só falar pra mim, que eu coloco o fone aqui que eu arrumo. Beleza, Evelyn, brigadão. Tudo certo. Então, gente, vamos procurar nos diferenciar, né? Voltando aqui ao assunto, eu já vou falar para você um pouquinho sobre reserva de emergência. Você não deve ser aquela pessoa que investe em qualquer coisa. A exemplo, eu compro roupa, eu invisto em roupa. Né? Então, esse é um investidor de qualquer coisa. Eu invisto na minha empresa. É importante, claro, você investir na sua empresa, você analisar, né, se o ROI, se o retorno está bom, uma série de fatores. Sim, mas é importante você ter um contingente para você. Quando que você vai atingir a sua liberdade? Então existe o investidor de qualquer coisa, que não é para você ser, não é para ser você. Existe o investidor mesquinho, que são muitos também, tá? Essas são a maioria das pessoas. O investidor de qualquer coisa, o investidor mesquinho. O investidor mesquinho, eu peço licença sempre para tomar uma aguinha aqui, tá? Para refrescar a garganta. O investidor mesquinho é o investidor que investe em algum investimento que rende menos do que a inflação. Um investimento que rende menos do que a inflação não faz sentido nenhum. Mas é extremamente comum a saber que no Brasil, um exemplo, nós temos mais de 1 trilhão
aproximadamente, tá? Desculpe. Temos aproximadamente R$1 trilhão, se não chequei exatamente ali o valor, R$1 trilhão na poupança. Investidor mesquinho. E existe também um terceiro investidor, que é, deixa eu buscar aqui na minha anotação, o investidor de esperança. O investidor de esperança é aquele cara que geralmente já está na bolsa de valores, é aquele cara que na maioria das vezes ele compra uma ação esperando uma valorização no curto prazo, às vezes até ele quer uma valorização no mesmo dia. Perdão. Não que isso não seja possível, mas se você não tem uma grande experiência no mercado financeiro, é muito difícil. Mas é muito difícil mesmo de você conseguir essa valorização no curtíssimo prazo. Então esse é o investidor de esperança. Aquele que fica esperando, né, acreditando, porque o governo falou. Vou citar um exemplo aqui. Cuidado com as notícias, tá? Cuidado com as notícias. É importante você acompanhar os investimentos que você faz. As notícias gerais do mundo, sim, mas principalmente as notícias que fazem referência aos investimentos que você faz. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode deixar aqui que eu vou responder, tá, pessoal? Se não tiver dúvida aqui, eu vou buscar a dúvida do e-mail que eu tenho aberto aqui. E esse investidor, eu lembrei, você tem que buscar notícias do tipo de investimento que você está fazendo. Deixa eu citar um exemplo, deixa eu contextualizar. Se você investe, por exemplo, em Petrobras, foi uma empresa que eu investi muito tempo. Quando eu comecei a investir em Petrobras, eu comecei a me interessar. O que a Petrobras está fazendo? Onde são os novos, como é que se fala? Poços, não sei se é essa a palavra correta, de exploração de petróleo. Como é que está a situação do pré-sal? O pré-sal realmente ele é o chamado o super ouro negro. Então eu comecei a acompanhar as notícias da Petrobras. Acontece que o investidor, esse último que eu trouxe para você, que é o investidor de esperança, ele escuta uma notícia, né, muitas vezes nas grandes mídias. O governo falou que vai privatizar a Petrobras. E pronto, ele acha que isso é suficiente para ele investir na Petrobras. Mas ele não faz uma análise de quanto tempo ele quer deixar esse investimento. Ele não começa a acompanhar os fatos relevantes, as notícias dessa empresa. Então não é porque o governo falou, porque o Paulo Guedes, o ministro da Economia, falou que vai privatizar, que está tudo certo. Nossa, é uma boa oportunidade. Não é só isso que basta. Aliás, o Paulo Guedes falou que ia fazer uma série de privatizações. Não fez até agora, né? A gente teve governos anteriores que privatizaram mais. Não quero ser o defensor aqui de privatização, nem quero ser o não defensor, tá? Eu estou falando do contexto econômico do Brasil. E o Bolsonaro falou ontem que o Brasil está sem dinheiro, que o Brasil está quebrado. Gente, nós somos uma das 10 maiores economias, o quinto maior país do mundo, a 9ª economia do mundo. Se a 9ª economia do mundo está quebrada, tem alguma coisa muito errada. A exemplo de que a Petrobras é uma empresa extremamente rentável, a Caixa Econômica é uma empresa extremamente rentável e a máquina pública é a máquina pública mais gastadora do mundo. Logo, né, eles vão tentar socializar. Eu acredito que o governo falar que o Brasil está quebrado é uma forma de socializar essa parada aí. Socializar, eu quero dizer, criar mais impostos. Infelizmente é isso que acaba acontecendo. Beleza, pessoal? Então fizemos a distinção. Eu quero que você não seja o investidor mesquinho, não seja o investidor de qualquer coisa, não seja o investidor de esperança. Lembre que eu falei para você que se você ganha 1.000, olha bem aqui para mim, chega mais perto. Se você ganha 1.000, há sim a possibilidade real de ganhar 10.000. Tá? Existem pessoas que ganham 10.000. E essa pessoa que ganha 10.000, ela é uma pessoa. Ela não é o Deadpool, o Super-Homem. Ela é uma pessoa. Como que ela conseguiu? Como que ela fez? Eu não estou falando de se matar de trabalhar. Eu estou falando de mudança de pensamento. Se você observar, tem poucos livros aparecendo aqui atrás. Isso, não estou falando para você ler livros especificamente, mas é uma das coisas que fazem você ter uma mudança de pensamento. Se você ganha 2.000, você pode ganhar 20.000 nesse ano de 2021 ainda, tá, pessoal? E se você ganha 3.000, você pode ganhar 30.000. Você pode multiplicar as suas rentabilidades em 10 vezes. Eu estou falando de algo comum, não estou falando de nada extraordinário. E eu falei de livros aqui atrás
Por quê? Porque às vezes a gente não sabe como que a gente faz. Às vezes está numa situação tão difícil, tão complicada, que, poxa, Michael Lima, gente, se eu não me apresentei, meu nome é Michael Lima, desculpa aí, tá? Quem entrou, principalmente quem entrou depois, tá? Michael Lima sou eu. Às vezes você está numa situação tão difícil que você não consegue visualizar. Como é que eu vou chegar lá na frente, Michael Lima? Como é que eu vou sair do 2.000 aqui e vou chegar lá no 20.000? Ó, livros. Ah, Michael, mas eu não tenho tempo para ler livros. Talvez você precise de um mentor. Já parou para pensar, já parou para imaginar que você pode precisar de um mentor? Eis-me aqui para te ajudar. Eu falo isso pela minha vida. Esse mentor, muitas vezes, tá? Para você entender um pouquinho melhor o que é um mentor, o que é uma mentoria, você pode, isso daqui é uma mentoria gratuita, certo, pessoal? Por isso que eu trouxe esse conceito dos tipos de investimento, falei que livros podem ajudar e a vida é tão corrida, um outro passo é que você pode precisar de um mentor. Quando eu falo de um mentor, para muitas pessoas, para muitas famílias, o mentor é o próprio pai, né? É o seu pai, é a sua mãe. Mas para algumas pessoas não é. Para algumas pessoas você precisa buscar um mentor fora para se conectar naquilo que você precisa fazer, para se conectar no próximo passo que você precisa dar, não é verdade? Então começa a pensar nisso. Talvez você precise de um mentor. Já parou para pensar que talvez você precise de alguém para te orientar nos seus investimentos? Para você alcançar essa rentabilidade, gente, eu vou dar uma dica aqui de sair de 1.000 para 10.000, 2.000 para 20.000. Eu estou falando em 10 vezes a sua rentabilidade atual e de 3.000 para 30.000. Se você puder, assiste a live de segunda, é uma live um pouquinho maior do que essa daqui, mas lá eu falei que você precisa também de duas coisas. Além desse ponto a mais que eu trouxe, que é você mudar os pensamentos, lendo livros e ou tendo um mentor, eu falei na live de segunda que você precisa ser um especialista no seu trabalho, trazendo competência naquilo que você faz, e você precisa investir ao invés de poupar. Então são esses dois elementos que vão fazer você alcançar essa rentabilidade. Estamos chegando às 6 horas e 30 minutos. Vamos falar um pouquinho de reserva de emergência que eu prometi para você, para a gente fazer o grande chave de ouro aqui. Galera, pessoal, reserva de emergência, ela é igual o fundamento de uma casa. Quando você está fazendo o fundamento de uma casa, você vai lá, faz o buraco, né? O buraco, nossa, que palavra estranha. Você faz as sapatas, talvez você não faça, mas você pode observar, você pode imaginar. Você faz aquela sapata bem forte, coloca ferro dentro. Primeiro você tem que, sei lá, às vezes tem que bater estaca se for uma casa muito grande. Tudo que é fundamento é algo que fica... Você imagina que isso aqui é a terra? O fundamento ele fica abaixo da terra. E às vezes ele aparece um pouquinho, né? Já observou que na construção fica aqueles ferros para cima? Só que a maior parte está lá embaixo. Se você não faz o fundamento, se você começa simplesmente a construir a casa, obviamente o que vai acontecer com essa casa? Essa casa não vai sustentar, essa casa vai cair. Só que toda essa parte do fundamento você não vê, né? A maior parte é igual a raiz do dente. A maior parte, né, o dente, essa partezinha pequenininha você vê, mas a maior parte que está, que seria o nosso fundamento, você não enxerga. A reserva de emergência é igual o fundamento de uma casa. A reserva de emergência, olha as metáforas aqui, né? É igual a raiz do dente e a reserva de emergência. É igual quando você vai fazer... Vou trazer um outro exemplo aqui ainda, para me superar. É igual quando você vai fazer um bolo, só que você ainda não vê o bolo. Você coloca o forno para esquentar. Parece que você não está fazendo nada. Então, na reserva de emergência, parece que... E a reserva de emergência é só o primeiro passo, tá? É só o primeiro passinho. E quando você está fazendo a reserva de emergência, parece que você não está investindo ainda muitas vezes. Não é verdade? Não sei se você já começou a fazer a sua reserva de emergência. Até porque a reserva de emergência ela tem que ser feita na renda fixa. E você não começa a ver essas grandes rentabilidades de 10 vezes, por exemplo, como eu falei aqui. Só que se você não fazer essa base, você não vai conseguir construir a casa, você não vai conseguir fazer o bolo, o teu dente não vai ficar firme e você não vai conseguir
alcançar o sucesso. Então vamos lá, eu quero falar para você, eu trouxe aqui algumas... Como que você deve começar a investir? Michael, eu não sei nada de investimento. E o nome do canal aqui é Começar a Investir, né? De 0 a 100. Se você vai começar nos investimentos, é interessante que você faça o que nós chamamos de reserva de emergência. Michael, aonde que eu faço a famigerada, né, base? Aonde que eu faço a minha sustentação, a minha raiz? Aonde que eu faço a minha reserva de emergência? Trouxe aqui várias opções, tá? Uma opção, um CDB pós-fixado do Banco Inter. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui não é indicação de investimento e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Eu estou falando de investimentos que eu faço e o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, se eu estivesse começando hoje. CDB do Banco Inter, tá? Resumindo, pós-fixado pode confundir um pouquinho. CDB, vai lá no Banco Inter, é gratuito, abre a conta, aplica no CDB. Liquidez diária, isso quer dizer que você pode sacar a qualquer momento. E ele rende quanto, Michael? Rende 100% do CDI. Uma outra opção bastante fácil. Eu não quero o Banco Inter, Michael. Tem uma opção mais fácil ainda, sim. Nubank. Cara, vai lá, abre uma conta no Nubank. É de graça. Ativa uma opção lá que se chama RDB, porque isso vai te trazer segurança. E todos os investimentos, lembrando aqui que você tem que fazer sempre com segurança. O que te custa abrir uma conta no Banco Inter ou no Nubank? Não te custa nada. É gratuito, tá? Se você tem que fazer algum investimento e ele te custar alguma coisa, cuidado, tá? Fique atento às taxas. Não é interessante que você pague taxas. Então você tem aí duas formas de fazer reserva de emergência. Banco Inter, no conta. Gente, eu trouxe um fundo aqui, tá? Tem um fundo de investimento do BTG Pactual. Simples. Ele rende 98% do CDI. Também é uma opção bem bacana para reserva de emergência, tá? Para quem está começando a investir. E aí você começa a entender um pouco desse mundo de fundos de investimento. Lembrando que fundo de investimento é diferente de CDB, né? No caso do Banco Inter é CDB. Olha a diferença dos investimentos. Estamos falando só da base e já tem bastante conhecimento aqui. E o CDB, ele é semelhante, mas ele é diferente do RDB. No caso do Nubank, ele fica num recibo de depósito bancário, tá? Então são coisas diferentes. E a outra opção que eu vou trazer aqui para você é o Tesouro Selic. Quando nós falamos de Tesouro Selic, nós estamos falando de títulos públicos federais, nós estamos falando de Tesouro Direto. E aí é um outro tipo de investimento, tá? O Tesouro Selic ele também pode servir para reserva de emergência. Então ficamos com o Nubank, Banco Inter, o fundo do BTG, Tesouro Selic, isso aí, é isso daí, são 4, tá bom. Michael, eu preciso fazer investimento em vários lugares na minha reserva de emergência? As chances são que não tem necessidade. Eu prefiro que você escolha um desses, né? Lembrando mais uma vez que não é indicação de investimento, para uma questão de regulamentação, preciso falar isso aqui. Escolhe um desses e se aprofunda, começa a entender um pouco mais desse mundo. De todos esses, se eu fosse escolher hoje, tá, gente? Se eu fosse escolher hoje, eu escolheria seguramente o Tesouro Selic do Tesouro Direto. Por quê? Porque lá dentro você vai ter depois outras opções que você vai poder investir além da reserva de emergência. Você já pode pensar lá na frente e pensar nos seus investimentos de médio e também nos seus investimentos de longo prazo. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Obrigado para todo mundo que participou. Bacana, muito bom. Gente, muito obrigado para você que ficou ao vivo, para você que vai assistir depois também. A reserva de emergência é a base, é só o primeiro passo, tá? O próximo passo é o que eu chamo de... é uma espécie de reserva de oportunidade. Eu chamo ela de reserva de prosperidade financeira. Porque se você observar, não basta só você ficar fazendo uma reserva para emergência, porque vai dar caô, vai dar problema, uma hora você vai ter uma emergência. Então sempre vai existir, é uma constante, um próximo passo. Mas nesse primeiro momento é interessante você entender esses conceitos e já deixar pronta a sua reserva de emergência.
Reserva de emergência é um dinheiro que você deixa no lugar seguro e que ele vai pagar as suas contas de no mínimo 6 meses. Se as suas contas mensais, por exemplo, são R$ 2.000, 2 vezes 6, 12. Então você tem que ter R$ 12.000 nessa primeira base, né, nesse primeiro fundamento que a gente chama de reserva de emergência. Gente, deixa uns comentários para eu saber quais são as dúvidas de vocês. Eu consegui mentorar vocês aqui na quarta-feira pela manhã, sempre às 6 horas e 5 minutos. Um grande, grande abraço. Obrigado por ter me acompanhado mais uma vez e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Agora vamos ver como é que finaliza. Acho que aqui.